Eu já falei bastante aí na análise do jogo, né? Da equipe do CSA, que eu fiz logo após aí a partida. Vamos passar aí por todos os jogos, né, que rolaram na quarta-feira. Dia 2, né, quarta-feira de cinzas. Teve jogo aqui em Alagoas, não teve um público tão alto assim, mas foi um público bem interessante, né? Foi um público bem legal aí da equipe do CSA, por ser uma quarta-feira de cinzas e tal, que ela em ressaca de carnaval, ainda existem restrições, né, por conta de Covid e tudo. O ingresso não estava barato, era R$ 30, e o jogo era bem desinteressante, né? Contra o Cruzeiro de Arapiraca, né? Mas foi um público bem legal aí para a equipe do CSA aqui em Maceió. Né? Não sei quanto foi o público, mas lá no vlog de jogo que eu fiz lá no canal Diário de Azulino, tem todo o detalhe, né? Da galera no final do jogo. Eu fiz uma filmagem assim da galera descendo da rampa e gente que só, velho. Dá para ver que a quantidade de gente foi grande nesse jogo, né? Ao mesmo tempo, o CRB, quando jogou no domingo, nem sequer vendeu ingressos, né? Abriu só as cadeiras e aí mostra a diferença do apoio que a torcida faz, né? Isso daí posso até falar um pouco sobre isso daqui a pouco, né? Né, gente? Vamos lá, vamos falar aí sobre os jogos aí dessa quarta. A gente teve pela Libertadores a classificação do América Mineiro, que tinha perdido a primeira partida para o Guarani do Paraguai. Né? Perdeu por 1-0 dentro de casa. Foi lá na casa dos caras e ganhou de 3-2. Né? Inclusive, levou 2-0 e no segundo tempo o time vira o jogo. Né? Nos acréscimos, faz o terceiro gol, leva a partida para os pênaltis e consegue virar de novo nos pênaltis, né? Porque perdeu a terceira cobrança e aí os caras do Guarani fizeram os 4 primeiros, né? Então, estava perto de ser eliminado aí. E o cara que fez o gol contra, que levou a partida para os pênaltis, inclusive perdeu os pênaltis. Perdeu o pênalti dele, né? E aí a equipe do América conseguiu passar de fase. Parabéns ao América. Ainda tem outra fase de mata-mata, né? Para poder avançar aí para a fase de grupos da Copa da Libertadores. E aí tem o Fluminense jogando contra o Olímpia, né? E o América jogando contra o Barcelona de Guayaquil. Quem passar desses confrontos aí, além disso tem Estudiantes e Everton e Universidade Católica e The Strongest. Quem passar desses confrontos aí já está na fase de grupos da Copa Libertadores, certo? Falei do campeonato alagoano, o CSA vencendo a equipe do Cruzeiro por 2-0, né? Na Copa do Brasil, a gente teve vários jogos aí, né? O Ceilândia eliminando o Londrina, né? O Londrina aí, time de bastante tradição, né? Também sendo eliminado. Tunaluso eliminando o Novo Horizontino, né? Esses dois jogaram em casa. Ceilândia e Tunaluso precisavam ganhar seus jogos para passar de fase. O Sampaio Corrêa eliminou o Operário de Várzea Grande. O Sampaio Corrêa passando de fase aí também, vencendo por 2-0, 2-1 fora de casa. O Juventude também vencendo por 2-1 fora de casa. O Porto Velho, né? Porto Velho é do Mato Grosso do Sul, né? Vamos dar uma olhada aqui. Não, Porto Velho é de Rondônia, tá? Perdão aí. Porto Velho é de Rondônia. Eu sempre troco, velho, as capitais. São 3 capitais que eu sempre troco. O resto eu sei todas. Todas as capitais e seus respectivos estados. Mas Porto Velho, Campo Grande, Boa Vista, eu sempre troco, né? Rondônia, Roraima e Mato Grosso do Sul. Sempre troco, tá ligado? Qual é a capital de qual. Eu sei que tem essas 3 e essas 3 são capitais desses 3 estados, mas eu sempre troco qual é qual, tá ligado? Mas tivemos também aí o Altos eliminando a equipe do Sport, e o Sport está numa fase complicadíssima, né, velho? Complicada a fase do Sport aí, o momento do time não é bom, o momento do time não empolga e é eliminado aí na Copa do Brasil na primeira fase pelo 4º ano consecutivo a equipe do Sport. Que situação, né, velho? Situação triste aí da equipe do Sport, mas não deixa o merecimento do Altos de lado. Vamos voltar aí a falar dos jogos. O Real Noroeste eliminou o Operário, né? Dentro de casa. E aí por 2-1. O Ceará
evitam uma crise maior interna. O Ceará passou por uma crise muito grande. Vou falar daqui a pouco, né? Quando a gente estiver falando da prévia dos jogos desse final de semana, o Ceará evita uma crise maior eliminando a equipe do São Raimundo. E aí o Ceará passa de fase e vence por 3-0 a sua partida, né? Afasta um pouco a zica, mas o Ceará não vem bem nesse início de temporada. A torcida está preocupada, está fazendo pressão. Houve já uma grande, entre aspas, limpa lá dentro, né? Muita gente saiu aí da equipe do Ceará, né? Principalmente a galera do extracampo, né? O Rio Branco e o Vila Nova empataram. O Vila Nova passa de fase por ser melhor ranqueado. Grêmio Anápolis e Juazeirense também empataram e o Juazeirense passa de fase por ser melhor ranqueado. O Trem foi eliminado pelo Paysandu por 3-0 e o Paysandu vai ser o adversário do CSA na próxima fase da Copa do Brasil. Costa Rica e ABC, o ABC enfiou 3-0 e passou de fase. A Ferroviária perdeu para o Vasco por 1-0 e eu vi o pessoal falando que esse jogo, mesmo o Vasco tendo ganho, a Ferroviária não fez uma partida fácil, né? Então o Vasco passou de fase, mas levou um apertozinho. E a Portuguesa da Ilha acabou vencendo a equipe do CRB por 1-0 e passa de fase também, o CRB eliminado da Copa do Brasil. Eu tirei muita onda da galera aqui na live de quarta-feira, brinquei que só aqui eu tinha pedido uma pizza portuguesa aqui, né, e fiquei tirando onda, fiquei esbanjando resenha aqui com a galera, mostrando a pizza o tempo todo, brincando, né, velho, com a galera, porque tem algumas pessoas que torcem pelo CRB e que acompanham também aqui a live. Então eu fiquei tirando onda com a galera, mas sempre só na zoeira, né, velho? Do mesmo jeito que a galera às vezes vem nos comentários e tira onda comigo, quando eu venho aqui, né, ao vivo, eu tiro onda com a galera também. Então, na brincadeira, eu fiquei resenhando aqui e a galera achou muito engraçado. Foi legal a resenha na quarta-feira à noite. Tivemos também Copa do Nordeste, uma partida atrasada entre Botafogo da Paraíba e Sergipe. O Botafogo venceu por 3-0. Com esse resultado aí, a equipe do Botafogo se reabilita na competição e chega à terceira colocação. Tem 11 pontos e está dentro do G4 aí a equipe do Botafogo. Então, belo resultado do Belo, né? Então, o time se reabilita na competição aí e está de volta ao G4 e agora luta para permanecer, né? Campeonatos estaduais aí na quarta-feira tivemos aí também alguns campeonatos. Vamos passar pelos nordestinos, né? Que são os que a gente mais acompanha. O Atlético de Alagoinhas voltou a vencer a equipe do Bahia, né? Por 2-1, dessa vez pelo campeonato baiano, né? Mas o Atlético de Alagoinhas já havia vencido a equipe do Bahia na Copa do Nordeste, né? Então é 2-1 para o Atlético de Alagoinhas de novo. Complica o Bahia no Campeonato Baiano, né, velho? Complica aí para a equipe do Bahia. Por quê? Olha a classificação como tá. Jacuipense segue líder com 100% de aproveitamento, 6 jogos, 18 pontos. Segundo colocado vem o Atlético de Alagoinhas, que agora tem um jogo a mais, aí tem 11 pontos. Bahia de Feira e Barcelona de Ilhéus vêm com 11 pontos e fecham o G4. Na quinta colocação, o Vitória tem 9 pontos. Na sexta, o NIRB com 6 pontos. E na sétima, o Bahia com 6 pontos. Agora, o Bahia tem 7 jogos, né? Tem um jogo a mais. Faltam 2 partidas para encerrar a fase de grupos e o Bahia precisa tirar 5 pontos de distância, né, do Barcelona, do Bahia de Feira ou do Atlético de Alagoinhas. Lembrando que Bahia de Feira e Barcelona ainda tem 3 jogos a fazer, certo? E o Bahia precisa tirar essa diferença também do Vitória, que tem um jogo a mais para fazer, né, e tem 9 pontos. Então, a situação para o Bahia apertou e o time muito possivelmente não vai sequer se classificar para a fase de semifinal do Campeonato Baiano, viu, velho? Situação bem complicada aí para a equipe do Bahia, né? Se complicou mesmo a equipe aí. Aí depois vem Juazeirense com 6 pontos, Doce Mel com 4 pontos e o Vitória da Conquista com 1 ponto apenas. Teve também Campeonato Cearense, com o Fortaleza vencendo por 5-0 a equipe do Pacajus e passando de fase, não dando sopa para o azar, como aconteceu com a equipe do Ceará, certo? Pernambucano, o Náutico vence o Salgueiro por 1-0, e aí o Náutico, ele sobe aí na tabela de classificação, passa o rival Santa Cruz e fica aí com 13 pontos, é o vice-líder da equipe do Náutico, né? Então se estabelece nessa briga aí para passar direto para a fase de semifinal, lembrando que no Pernambucano, os 2 primeiros vão direto para a semifinal
e o terceiro até o sexto se enfrentam numa fase de quartas de final, um playoffs extra, sabe? Então aí quem está classificando agora, Retrô e Náutico diretamente para a fase de semifinal. O Náutico ainda tem um jogo a menos, né? Então pode garantir mesmo essa posição aí. Santa Cruz em terceiro, Caruaru City em quarto, Salgueiro em quinto e o Sport em sexto. Dessa forma, tem Santa e Sport na fase de quartas de final, certo? E aí Caruaru City contra Salgueiro para definirem aí quem passaria de fase. Essa é a situação atual do Campeonato Pernambucano. Tivemos também aí o Ibis empatando com a equipe do Veracruz, né? E aí o Ibis fica aí em nono colocado com 5 pontos. O Campeonato Cearense, né? Eu já passei aqui. Teve mais também Campeonato Potiguar, com Força e Luz e Potiguar, né? Potiguar vencendo por 3-1. E esses foram os principais jogos aí da quarta-feira. Vamos pular agora para os jogos da quinta. Tivemos aí também Copa Libertadores, mas nenhum brasileiro em campo, né? Somente o Atlético Nacional e o Olímpia, definido aí o adversário da equipe do Fluminense. E na Copa do Brasil ontem a gente teve Nova Venécia eliminando a equipe do Ferroviário, né? Jogando em casa aí o Nova Venécia, time do Espírito Santo, né? Eliminando o Ferroviário. O Atlético Goianiense enfiando 3-0 no União Rondonópolis, passa de fase também. O Castanhal e o Vitória empataram em 1-1 e o Vitória passa de fase com esse resultado. E o Globo eliminando a equipe do Internacional, esse é o jogo mais impressionante aí, né, da Copa do Brasil durante essa semana, né? Pelo menos de quarta e quinta, esse foi o jogo mais impressionante. O Globo vencendo aí por 2-0 o Internacional, né? O Inter é time de Série A, o Globo é time de Série D, se não me engano, eu acho que tá na Série D, mas um belo resultado. A equipe do Globo, se não me engano, tem uma folha salarial de R$70 mil. Um jogador reserva do Internacional recebe isso por mês e o time do Globo foi e venceu por 2-0. Não foi aquele 1-0 na sorte, 1-0 na retranca, não. Foi 2-0. Né? Então foi um resultado assertivo em cima do Internacional. E aí passa de fase, ganha uma boa cota e o time agora tem poder para investir pesado, para chegar na Série D, pelo menos aí, e dar um gás para subir, né? Para ir para a Série C. Então o Globo aí enche o cofre, né? Enche o bolso e segue aí para a sequência da temporada muito bem com essa cota que entra aí no bolso da equipe por ter eliminado o Internacional, certo? Então, parabéns aí à equipe do Globo. O time recente é de 2012, né? E que vem fazendo aí até trabalhos interessantes, né? Com participações, inclusive, na Série C do Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste, agora Copa do Brasil eliminando o Inter. Então, parabéns aí à equipe do Globo. E com esse resultado agora, né? O Internacional, depois de perder do Globo, vai disputar a repescagem contra a Band ou contra o SBT, né? Contra um dos dois aí, um deles vai ser adversário do Internacional na sequência da temporada. Eu vi essa piada, velho, eu achei muito massa. Aí eu resolvi repetir aqui, porque meu nível de piada é esse, né? Um nível grosseiro e meio besta, né? Mas eu adoro esse tipo de piada. Eita, Campeonato Paraibano com CSP 4, Sport 0, Pernambucano com o Retrô metendo 3-0 no Afogados. E aí, se garantindo aí na primeira colocação, o Retrô. E tivemos também o 7 de setembro perdendo para o Caruaru City. Agora, uma coisa que eu não entendi no Campeonato Pernambucano agora é que, assim, o 7 de setembro ele venceu a equipe do Ibis no último dia 27. Né? E na classificação aqui, o 7 de setembro está com 0 pontos. Né? Ele perdeu 3 pontos aqui, o 7 de setembro não sei porquê, mas acabou perdendo 3 pontos aí no Campeonato Pernambucano e segue na última posição com 0 pontos, apesar de ter uma vitória no campeonato, né? Mas é isso aí.